Olá, eu sou a Mari e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o novo videoclipe do Little Mix, de Woman Like Me. Normalmente, quando um clipe de algum cantor, de algum artista, de alguma banda que eu gosto é lançado, eu faço um react sobre esse vídeo e falo as minhas primeiras impressões, a minha primeira análise sobre o clipe em questão. Mas Woman Like Me foi lançado enquanto eu estava na rodoviária esperando para ir para São Paulo na quinta-feira. E aí eu passei sexta e sábado em São Paulo, voltei ontem no domingo, e aí foram as eleições e sabemos tudo o que aconteceu. E aí hoje, segunda-feira, decidi que eu deveria gravar esse clipe, ainda mais porque o clipe de Woman Like Me aborda um tema muito importante na sociedade atual, para todo mundo, todos os lugares do mundo, mas especialmente pra gente aqui no Brasil, porque nós mulheres temos um caminho longo à nossa frente ainda, de muita luta, de muita militância, de muito feminismo, para cada vez mais sermos ouvidas e conquistarmos muito mais do que já conquistamos. A música Woman Like Me é uma parceria do Little Mix com a Nicki Minaj e o clipe é 100% Girl Power. O clipe começa com as quatro na parte de trás de uma van, de um camburão, mais ou menos, enquanto elas estão sendo transportadas para algum lugar e a gente ainda não sabe para onde é esse lugar. Em toda a filmagem dessa cena em que elas estão dentro da van, elas estão vestindo maiôs bem sensuais. E aí eu dei uma lida sobre o assunto na internet que me levou a uma polêmica envolvendo Little Mix em 2016, em que elas foram bastante criticadas pelas roupas sensuais nesse mesmo estilo que elas estavam usando nas apresentações, na turnê, e elas, naquela época, já se posicionaram com o fato de que elas não mudariam o jeito de se vestir para agradar as outras pessoas, que elas não seriam meninas conservadoras. Elas estavam vestindo aquele tipo de roupa porque elas gostavam, porque elas se sentiam confortáveis cantando e dançando com aquelas roupas e porque elas se sentiam confiantes assim. Então, é meio que uma referência, esse look delas, enquanto elas estão sendo transportadas na van, é uma referência a essa polêmica de 2016. Depois, o segundo corte, a segunda cena que a gente vê no clipe, são elas cantando e dançando do lado de fora dessa van. É o primeiro momento que a gente vê qual é esse transporte que tá levando elas para algum lugar, que na verdade já chegou a esse lugar, que a gente consegue ver de fundo também um prédio super clássico. Clássico é a palavra que define a arquitetura desse prédio gigantesco que tem atrás delas. E é muito importante essa cena pra gente se ambientar com o clipe, pra gente saber qual é o nosso contexto, pra gente se localizar no espaço. E aí vamos para a primeira cena dentro desse prédio, em que elas estão dançando sincronizadamente uma coreografia comportada e elegante. E é aí que a gente começa a perceber qual é do clipe. Depois, com mais calma, a gente consegue descobrir que elas estão numa escola que é chamada em inglês de Finishing School, que basicamente é uma escola de acabamento. O Google diz pra gente que essas escolas são escolas para jovens, principalmente jovens mulheres, que tem como objetivo ensinar etiqueta, ensinar ritos sociais para preparar esses jovens, essas jovens mais especificamente, para entrarem na sociedade, na alta sociedade. E aí essa cena delas dançando exatamente sincronizadas numa coreografia super comportada, elegante, né, no começo. Pra mim é uma crítica a uma sociedade que não respeita as diferenças das mulheres que estão ali, que existem. E eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. E a partir disso a gente tem sequências de cenas das meninas tendo aulas de etiqueta. Aulas de como se comportar em diversas situações. Então temos as quatro aprendendo a andar e a desfilar do lado de fora, no quintal dessa escola. Temos as quatro aprendendo a manter uma postura elegante
E elas aprendem isso equilibrando os livros na cabeça, então elas têm que andar segurando o livro na cabeça sem deixar cair. Que são aulas que realmente existiam. E talvez ainda existam. Eu não fiz essa pesquisa, mas talvez ainda existam. Em algum lugar do mundo. Com certeza devem existir. Uma outra cena que me chama a atenção logo em seguida é a cena da balança. A balança, essa balança que aparece no videoclipe de Woman Like Me, é símbolo do curso de Direito, do signo de Libra e, de forma geral, ela simboliza justiça, igualdade. E aí a gente tem nessa cena a Jade e a Lagan sentadas ali no meio. E nos dois, como eu chamo aquelas coisas da balança? Não sei. De um lado da balança temos Jessie e do outro lado da balança temos Perry. E, apesar das duas serem diferentes, com certeza elas não pesam a mesma coisa, as duas balanças estão equilibradas. Os dois lados da balança estão equilibrados. Simbolizando que sim, todas as mulheres são iguais no sentido de que elas precisam ser respeitadas igualmente. Faz sentido o que eu tô dizendo? Apesar das diferenças, que com certeza existem, elas precisam ser tratadas igualmente, com o mesmo respeito. Outra cena muito legal do vídeo é a cena em que elas estão comendo num prato vazio. Elas claramente estão tendo uma aula de como se portar numa mesa de jantar, por exemplo. Ou numa mesa de almoço também, tanto faz. E aí elas estão lá sincronizadas, é assim que corta, é assim que coloca o garfo na boca, é assim que coloca a colher. E ali não tem prato, não tem comida nenhuma na mesa. Elas estão comendo num prato vazio, que representa essa aula de etiqueta, mas, ao mesmo tempo, a pressão da sociedade para que as mulheres sejam magras, para que as mulheres se esforcem para ser magras, não comam tanto para que elas sejam magras. O que acaba gerando dietas absurdas e diferentes transtornos alimentares. Depois disso, vamos para as tarefas domésticas, que são também uma cena maravilhosa desse clipe, uma sequência de cenas maravilhosa nesse clipe. Temos cada uma das quatro fazendo determinada tarefa doméstica, tarefa de casa. Temos Perry passando roupa, Jessie fazendo jardinagem, Jade servindo chá e Lagan usando aspirador de pó, aspirando a casa. E elas estão lá, aprendendo a fazer os serviços domésticos, porque afinal a sociedade diz pra gente que lugar de mulher é dentro de casa. Só que aí acontece uma reviravolta. No meio do clipe acontece ali uns negócios. Começa a acontecer umas coisas. A gente volta para cenas de dança, para sequência de cenas de dança. Só que agora elas não estão fazendo a mesma coisa que elas estavam fazendo no começo. Agora elas estão dançando de uma maneira mais ousada e sem estarem sincronizadas. Então a gente começa com Perry e Jessie fazendo a mesma coreografia, enquanto Lagan e Jade ficam ali paradas. Depois muda, depois é a Jessie e a Lagan que estão fazendo a mesma coreografia. Depois temos as quatro fazendo o mesmo passo desincronizadamente. E tudo isso pra mim mostra que, elas são diferentes, elas não são todas iguais. Mas, elas têm coisas em comum. Então, pra mim, a Perry e a Jessie fazendo a mesma coreografia ali rapidinho significa que as duas têm um negócio em comum que as outras duas não têm. E depois temos a Jessie e a Lagan fazendo outro passo, que a Perry e a Jade também não se identificam muito. E depois elas fazem tudo de maneira desincronizada, o mesmo passo, porque cada uma é o seu próprio indivíduo, elas são seres separados, elas não são uma mesma pessoa, elas são diferentes. E as diferenças precisam ser aceitas e celebradas. E aí vamos para uma parte muito importante do clipe, que é a parte da Nicki Minaj, que a parte toda dela foi gravada numa mesma ambientação, que é a Nicki Minaj numa tela, num quadro, uma obra de arte. Basicamente dizendo pro mundo que Nicki Minaj não é padrão. A rapper é cheia de curvas, de quadris, de peito. Ela não tem o corpo padrãozinho que as revistas de moda e que a sociedade impõe que as mulheres tenham. E ainda assim, ela é uma obra de arte. Pá! E aí quando começa essa parte da Nicki Minaj, também temos cenas intercaladas das meninas contradizendo tudo o que tinha sido feito anteriormente. Então, a gente volta para as cenas das tarefas domésticas, certo?
Só que agora elas não estão se dando bem e não estão fazendo as tarefas domésticas muito felizes, comportadas. Elas estão dançando um monte e aí depois elas quebram as coisas que elas estavam fazendo. Perry queima a roupa que ela estava passando. Jessie joga as flores tudo pra longe, come as flores. Jade cuspindo o café, o chá que ela estava fazendo. E Leighane chutando pra longe o aspirador de pó. Pra mostrar que lugar de mulher não é dentro de casa. É onde ela quiser. Temos também as meninas cantando em cima da van que trouxe elas pra essa escola, numa atitude rebelde, desafiadora. Voltamos pra cena delas comendo, só que dessa vez elas realmente estão comendo muito hambúrguer, sem modos, sem aula de etiqueta sobre como comer. E o clipe termina na sequência da van, com elas uma do lado da outra, abraçadas em sinal de suporte, de apoio, pra dizer que ainda que estejamos vivendo em uma sociedade cheia de padrões que não fazem o menor sentido, que ainda que estejamos vivendo, infelizmente, numa sociedade patriarcal, estamos juntas, seguimos juntas e lutamos juntas. Esse é o clipe de Woman Like Me e eu não tenho nem o que dizer sobre esse clipe. Se vocês gostaram dessa minha análise, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e aproveitem para clicar aqui do ladinho e assistir ao meu vídeo, ouvir o meu vídeo cantando Woman Like Me. Eu gravei aqui dentro de casa, no meu estúdio improvisado que consiste em uma câmera e um gravador e editei sozinha. Então assim, não é maravilhoso 100%, mas eu fiz o que eu posso. Espero que vocês gostem. É isso. Tchau.